no curso, tendo alguns pontos em comum. Algumas eram pacientes, né, oncológicas naquele momento, ou já foram, né, pacientes oncológicas, e profissionais que trabalhavam na mesma área, com algumas afinidades. Então, conversando, surgiu o Juntas.Câncer, que é esse grupo, que é um grupo onde a gente tem o objetivo de ressignificar a palavra câncer, né? Trazer para as pessoas um alento, trazer informações, né? Tirar um pouco essas questões de que quando você recebe um diagnóstico, você recebe um diagnóstico de morte, né? Então, a gente está tentando suavizar um pouco essa doença que é tão pesada, né? Vista de uma forma muitas vezes até errada, porque a gente já progrediu tanto, já caminhou tanto na história do paciente oncológico, e hoje esse diagnóstico não é mais um diagnóstico de morte, né? Então, nosso principal objetivo é esse. E dizer que é um imenso prazer estar recebendo hoje, no Grupo Juntas, doutora Denise Thieme, essa profissional maravilhosa, essa pessoa maravilhosa, extremamente sensível, como vocês já tiveram a oportunidade de perceber. E ela está aqui hoje para contribuir um pouquinho com o nosso grupo. Doutora Denise Thieme, ela é médica de saúde populacional do Hospital Albert Einstein, do Núcleo também de Saúde e Bem-Estar do hospital. Ela é coordenadora de pós-graduação em bases de saúde integrativa e de bem-estar do Hospital Albert Einstein. Ela é especialista em oncologia pediátrica, especialista em psico-oncologia e medicina paliativa. Mais uma vez, é um prazer imenso receber você aqui no nosso grupo e agradecer novamente a sua disponibilidade de colaborar aqui com a gente nesse momento. Bom, eu só vou dar um panorama, então, né, da minha formação aí dentro da área. Eu sou médica, né, sou pediatra de formação, fiz a Santa Casa aqui de São Paulo, e aí eu, na verdade, sempre achei que eu ia ser médica de postinho, né, eu brincava, porque eu fui fazer pediatria porque eu gostava de criança, né, eu não fui fazer medicina, eu fui fazer pediatria porque minha mãe é professora e falou assim, não, ao invés de você ser professora, você gosta de estudar, vai fazer pediatria, se você não gostar, depois você vira professora, porque eu, na verdade, eu queria ser tia de maternal, eu falava, né, cidade aqui da minha filha, eu queria ficar com essa galerinha. E aí fui fazer a pediatria, adorei mesmo, na faculdade, eu acho que eu tinha duas paixões, uma eram as crianças e a outra era o esporte, né, então eu aproveitei muito essa parte de esporte durante a minha formação, que também me abriu muito a cabeça, né, para relação aí com as pessoas, lidar com essa, algo que é tão marcante aí, principalmente na medicina, com a hierarquia, né, dos mais velhos, tanto na prática clínica quanto no ambiente aí do esporte, né. E aí eu acabei me deparando no final no meio, na verdade, do segundo ano da residência da pediatria, com a oncologia pediátrica. Eu passei no estágio, eu já tinha passado no internato, e quando eu passei como residente, aí aquilo chamou muito a minha atenção, né? Era algo que, como é que se diz? Racionalmente eu não queria fazer, porque eu pensei, né? Nossa, eu já estou fazendo pediatria, que na minha época já era, fazer pediatria não vai ganhar dinheiro, né? Como médico, como especialidade. E ainda a oncologia pediátrica, eu falava, não, imagina que eu vou fazer isso, né? Jamais, imagina, eu quero ter vida, né? Imagina, vendo criança morrer. E eu negava isso muito, né? Até que um dia, minha mãe, né? Vocês são psicólogas, eu posso falar bastante da minha mãe aqui, mas a minha mãe pegou e falou assim, mas, Thieme, se você gosta, se você fala tanto, por que você não faz? E era na cara mesmo de todo mundo, porque eu defendia ferro e fogo, sabe? Falavam muito mal, né, da oncologia pediátrica ali na Santa Casa, por inúmeras questões, e eu me via defendendo, sabe? Eu ficava brava quando as pessoas falavam mal e tal. E a minha mãe que virou e falou assim, ué, se é algo que você gosta, que você se identifica, não lembro as palavras dela na época, por que você não faz, né? E realmente eu vi que estava dentro de mim, não foi muito uma escolha, né, racional mesmo. E aí eu passei na Santa Casa, mas eu brinco, né, em segundo lugar, e na época só tinha uma bolsa. E não que eu não pudesse na época também, minha mãe podia me ajudar, né, e pagar,
mas eu também prestei fora. Eu prestei no GRAAC e eu passei no GRAAC com bolsa. O GRAAC era do lado da minha casa, eu ia a pé, do lado não, né? Quilômetrozinhos, e na época era considerado o melhor lugar. E os meus próprios chefes da Santa Casa falavam: Denise, você tem que ir lá, ser filha de Petrilli, né? O doutor Petrilli lá no GRAAC, no auge ali dele. E eu fui e fiz 3 anos de oncologia pediátrica lá. E assim, nossa, quando eu paro para pensar hoje que a gente vivia lá naqueles 3 anos de residência, gente, assim, eu acho que eu sou capaz de não lembrar de mais nada na minha vida, de tão intenso que era aquilo, né? Como R1, os plantões, os R2, R3. Realmente, assim, acho que são anos que eu só vivia aquela realidade. Não tinha outra realidade. Eu tinha terminado um namoro no 6º ano da faculdade, não estava namorando nada na época. E eu escrevia muito, Samila, então eu pedi para você me mandar essa coisa do livro, porque, gente, eu tenho inúmeras crônicas dessa época, assim, de residência, e depois eu fui trabalhar em Jundiaí, no Grendac, um hospital, né, pequeno, que é mantido até hoje por uma ONG, né, que é o Grendac mesmo, na verdade, né, que virou um hospital, tem até UTI, centro cirúrgico, né, ali, mas com a ajuda da população. E para dar conta de tanto sofrimento, hoje eu percebo isso, eu escrevia, e eu escrevia crônicas sobre o que a gente vivia, né? Então, isso é algo que está pendente, talvez seja isso que não me permite me desprender completamente da oncologia, porque ontem mesmo eu estava me perguntando, né, falando com uma colega, eu acho que eu preciso, ontem não, foi semana passada, num almoço com uma amiga, eu acho que eu preciso cortar esse cordão umbilical com a oncologia, mas eu não consigo. E quanto mais eu fico na saúde mental, na promoção da saúde, a oncologia justifica a base que eu tenho hoje para lidar tão bem com essa questão de saúde mental, né? Principalmente na pandemia, que tem a ver com resiliência para mim. Né? Eu acho que e aí eu já vou misturar um monte de coisa, tá, gente? Vocês me interrompam, mas eu acredito que a minha história pessoal, né, que tem tudo a ver também com oncologia, eu vou contar um pouquinho aí para vocês, com a minha trajetória profissional na oncologia pediátrica durante esses 10 anos, né, e que culminou no cuidado paliativo, porque assim como você, Daniela e Judite, era também um chamado essa questão do fim de vida. Muitas crianças acabavam morrendo comigo no meu plantão, né? E eu aceitava aquilo porque eu achava que eu estava pronta, que eu estava firme, né, que eu estava forte. E muitas vezes eu via que os meus colegas ali médicos não queriam passar por aquilo. E cada vez mais eu fui me apropriando disso. Eu dou conta, eu vou, eu quero, né, faz sentido para mim. E por isso eu cheguei no cuidado paliativo. E aí eu acho que essa vivência, e eu comecei a ler alguns artigos em saúde mental, né, e sobre resiliência especificamente, que ele traz esse paralelo, né, do quanto na oncologia e nos campos de concentração, porque a gente vai ter que falar sobre Viktor Frankl, né, Em Busca do Sentido, eu só li este livro dele, e um pai de um pacientinho, um pouco antes de eu sair lá de Jundiaí, era Marcelo o nome do pai, não lembro nem o nome da criança, ele me deu um livro de logoterapia, eu nem sabia o que era. Ele falou assim, doutora Denise, ele era engenheiro, eu acho que você vai gostar desse livro. Aí caramba, eu falei, como é que o cara me leu nesse nível, né, de me dar um livro, né, da base aí da psicologia que o Viktor Frankl fundou, né, que depois eu fui atrás, é óbvio, da logoterapia, sem eu nunca ter falado com ele sobre isso. Então, esse feedback, né, também que eu tinha de muitos pais e até crianças, me faziam enxergar que eu me relacionava com eles de uma maneira diferente. Até hoje, uma ex-chefe minha lá do GRAAC, ela fala para mim, nossa, quando eu abro os prontuários dos pacientes fora de tratamento e leio as suas evoluções, me dá até raiva. Ela diz assim, que olha as coisas que você escrevia. Então eu escrevia assim, hoje ele na escola ganhou uma medalha, né, no esporte. Ele me contou que, né, foi conhecer, sei lá, a fazenda do tio, do avô e tal. Então, todos esses detalhes que diziam respeito muito mais à pessoa do que à doença eram importantíssimos para mim.
E acho que por isso que eu me identifiquei tanto também com cuidado paliativo, né? Porque onde eu fiz a especialização no Instituto Paliar, na anamnese, tinha um campo ali chamado biografia. E eu uso isso até hoje na minha anamnese, dentro da medicina integrativa. Porque é isso, né, gente? Como é que eu me atrevo a cuidar, né, de alguém, a prescrever algo para uma pessoa, se eu não me der conta da especificidade dela, daquilo que é só dela, né, e que eu chamo hoje de biografia. Então, quem é essa pessoa? E eu acho que lá atrás, no GRAAC, se bobear até na Santa Casa, eu já fazia isso, eu não lembro, eu já tinha que colocar algo para além da queixa, para além do sintoma, né, era um chamado. Então, eu acho que na minha vida, eu fui buscando especialidades, né, pós-graduação e cursos que dessem sentido a algo que eu já trazia. Então, a psico-oncologia foi a primeira. Eu comecei com a psicossomática, viu, Judite? Porque na época que eu fui fazer a especialização de psico-oncologia com a Magui, você deve conhecer, né? A doutora Magui. Então, foi com ela que eu fiz a formação. E Glória, foram meus professores. A Glória, exatamente. Isso, o Vicente eu conheci também, porque fui no simpósio, né, de psico-oncologia. Então, a psico-oncologia acho que foi a primeira especialização, assim, que me deu um alívio, sabe? De saber que eu, como médica, podia e devia estar fazendo aquele tipo de abordagem, né? Porque muitas vezes os pacientes, as mães brincavam, a doutora Denise é psicóloga, e eu ficava muito brava com aquilo, sabe? E eu falava para elas, eu não sou psicóloga, os médicos deveriam fazer isso que eu estou fazendo, deveriam conversar com vocês, deveriam abrir esse espaço para escuta, né? Mas eu pensei que eu devia ter feito psicologia, eu devia fazer psicologia. E quando eu fiz a pós de psico-oncologia, as 22 psicólogas que estavam comigo, elas, não, Denise, você não pode ser psicóloga, você tem que continuar sendo médica e dar toda essa abertura, né, para as psicólogas até. Então, eu provocava elas um monte. Quando elas iam reclamando de médico, porque o médico não encaminha, porque o médico isso, porque o médico aquilo. Eu, gente, vocês estão parando para olhar para essa pessoa? Está cheia de defesas, né, que é algo que vocês adoram falar, que são as nossas defesas, e que são um prato cheio para vocês. E desculpa, o médico chegou primeiro, né, no hospital, então ele se acha o dono. Se você não chegar nele, se você não conseguir falar com ele do jeito que ele aceita, não adianta ficar batendo o pé e só reclamando, né? Então eu brincava muito e trazia esse lado para elas, né, também. Então, acho que na psico-oncologia eu achei um alívio, né, de que a gente podia mesmo olhar para a pessoa, né, para toda essa história. Complementei isso com o cuidado paliativo, claro, né, que eu acho que é a dor total, o conceito aí de dor total. E essas duas abordagens têm muito a ver com a medicina integrativa, que nada mais é, né, gente, do que uma abordagem que coloca a pessoa no centro do cuidado, que olha para essa pessoa no seu todo, né? Então, quem é da minha época era o biopsicossocial, né? Muito mais do que isso, tem o espiritual, tem o financeiro, enfim, tem o que fizer sentido para essa pessoa, né? Preza por uma relação de parceria entre o profissional e o paciente. E isso para mim é algo fundamental, que eu acho que eu sempre tive para mim. Na faculdade eu tive um professor que hoje em dia é ainda meu médico homeopata, né, um pouco meu terapeuta, meu amigo, e eu nunca me esqueço quando ele trouxe uma citação ali do Oliver Sacks, né, que eu amo de paixão. Não sei se quem puder ler, nossa, a autobiografia do Oliver Sacks é assim, maravilhoso, é um médico, né, eu sempre confundo se ele é neurologista ou oftalmologista, mas acho que ele é neurologista. Neurologista. Né? Isso, ele ficou muito, muito famoso, né? Nos quadros ali de demência, o uso da música, e tem todos aqueles livros dele, né? Então, eu lembro que em um dos livros ele disse, né? E esse meu professor leu para a gente quando a gente estava no primeiro, segundo ano da faculdade, quando a gente tinha psicologia médica. Ele leu e disse assim, muito antes do paciente, de você, né, examinar o paciente, olhar para o paciente está te examinando também. No momento em que ele entra no seu consultório, ele está te avaliando. E eu nunca esqueci disso, sabe? Do tipo assim, quem disse que a gente que está ali, né, sentado na cadeira esperando, aguardando aquela pessoa chegar, que somos os sabedores de tudo? Você não sabe o que ele está lendo de você, né? Então, isso eu acho que
me fez ter um pouco dessa humildade. E eu sempre acreditei, e na medicina integrativa eu encontrei esse lugar, né, dentro do conceito, de que são saberes diferentes, né? Eu como profissional, e hoje é lógico que com o Google, né, com a informação aí tão disseminada e tão acessível, acho que as pessoas têm mais essa noção, né? Mas na época da minha graduação, não. Mas assim, eu posso ter todo o saber dentro daquilo que eu estudei, né? Da parte técnica, de conhecimento científico, etc. Mas a pessoa que está vindo me procurar, no mínimo, ela sabe muito mais dela do que eu, né? E eu acho que isso, eu ainda ouço preconceito. Quando eu falo em relação de parceria, tem médico que não gosta e que não aceita isso, sabe? Não é parceria. Assim como no cuidado paliativo, se confunde muito a história da decisão compartilhada. A decisão compartilhada não é eu falar para o paciente, para o familiar, né? Pior ainda, não é nem para o paciente muitas vezes. E aí, eu entubo ou não entubo? Isso é um crime, né? Quem decide é critério médico. É o médico que tem que saber. É lógico que aí vão entrar, né, outras questões em relação a prolongar sofrimento, testamento vital, mas não é nesse sentido, né? Compartilhar a responsabilidade para algo que não me cabe. Gente, então vai começar a fazer algumas perguntas para você, Denise, e você se sinta assim à vontade para falar, para acrescentar, né, diante de tudo que você sabe na sua área, que vai ser um grande prazer ouvi-la. Mais falada. O que significa o conceito de saúde pura na medicina integrativa? Olha, eu nunca ouvi essa expressão, hein? Saúde pura, hein, Maria? Gostei aí da provocação, né? Eu lhe fiz essa pergunta porque eu já vi várias vezes esse conceito em alguns médicos da medicina integrativa que falava muito sobre saúde pura. Uhum. Eu acho que cabe até um adendo, né, que você está trazendo. No Brasil, não sei como é até em Portugal, né, se vocês sabem disso, mas é um problema esse termo medicina integrativa, porque ele não é oficializado, né, então não é como cuidado paliativo, que começou como área de atuação e virou uma especialidade médica, né, a gente não tem esse reconhecimento em nenhum conselho, então realmente, no Brasil, é um conceito, uma abordagem, que a gente lá no Einstein segue a linha mesmo dos Estados Unidos, da Universidade do Arizona, né, o Dr. Andrew Weil, que foi um dos pioneiros aí na medicina integrativa nos Estados Unidos. Então, a gente diz que é uma abordagem, né, uma maneira de exercer essa prática, né, que não é só médica, e por isso que a gente ampliou até o conceito para medicina e saúde integrativa, seguindo os órgãos oficiais aí também americanos, né, então, muita gente faz mau uso desse termo. Só para diferenciar, a medicina integrativa jamais é alternativa. Então, jamais você vai escolher algo em detrimento da linha convencional e contemporânea, que é a que tem mais evidências científicas de chances de cura, né, de tratamento, de controle, tá? Então, não confundam, a medicina integrativa não é ortomolecular, não é medicina quântica, não são essas linhas aí que não tem um consenso, uma base científica suficiente para a gente realmente poder indicá-la, vamos dizer, né? Então, a medicina integrativa trabalha com evidência, sim. Muitas vezes o nível de evidência não é tão rigoroso quanto a medicina baseada em evidência exige, porque você ainda não tem metodologia, não tem número, às vezes, de trabalho para isso, né? É o grande desafio. Como é que, por exemplo, eu avalio as terapias de energia, né? O que é essa energia? Então, é algo que a gente também tem que tomar muito cuidado, tá? Realmente, quando disserem medicina integrativa, a primeira coisa é ver de onde está vindo esse conceito e se realmente tem a preocupação em ser informada em evidências, né? E não negar a medicina contemporânea convencional, tá? Mas respondendo aí a sua pergunta, eu vou sair, né? Vou pegar aqui a saída pela direita para dar o conceito que a gente trabalha em relação à saúde integrativa mesmo, né, Maria? Eu acho que, em primeiro lugar, e não tem como eu te dar essa resposta sem passar pelo que eu penso, né? Não é uma definição assim de livro, tá?
Mas para mim, essa saúde pura, que eu gostei do termo, né, ou a saúde integrativa, é esse estado dinâmico mesmo, né, de uma busca por um equilíbrio que pode existir, inclusive na presença da doença, né, inclusive no fim de vida. Eu posso ter saúde, e na saúde mental, no conceito da saúde mental, isso está relacionado com o bem-estar, né? Então, eu faço esse paralelo com a saúde integrativa, que é esse bem-estar possível na condição e no momento em que eu estou vivendo. Isso vai depender de inúmeros fatores, né? Então, tem o fator, sim, físico do corpo, que pode me proporcionar mais ou menos bem-estar, dependendo de como eu estou, mas tem o fator também emocional, espiritual, né, psicológico, se a gente for ampliar para tudo isso, né, social. Então, para mim, essa saúde integrativa, ela tem a ver com todas essas dimensões. Não tem como eu dizer que eu não tenho saúde porque eu tenho uma doença, e também não tem como eu dizer que eu tenho saúde por não ter nenhuma doença, sabe? Eu acho que essa é a mensagem principal, né, do conceito de saúde para mim. Pelo que, assim, você está contando aí, né? Eu tinha pensado assim, será que tem algum procedimento específico, tanto na rede privada como no SUS, para levar, assim, como, olha, estou tratando esse paciente na medicina integrativa. Tem algum procedimento específico? Ou é esse todo que a pessoa escolhe enquanto atender o seu paciente, tanto na privada como no SUS? Uau, que pergunta fantástica. O SUS hoje tem várias, está entrando, né, cada dia mais, eu estou fazendo formação num órgão que eu participo, da medicina, de todos os procedimentos alternativos, que não pode ser chamado de medicina integrativa. O SUS está introduzindo várias técnicas alternativas. Então, dentro da medicina integrativa, tem algum procedimento específico que pode dizer esse paciente é tratado na medicina integrativa, tanto na privada como no SUS? Sim, obrigada, Judite. Essa pergunta é sensacional porque a gente vai percorrendo o mesmo conceito, né? Então, a gente pode dizer que a medicina integrativa, ela também se utiliza de algumas ferramentas, técnicas, práticas, profissionais ou disciplinas, como a gente diz, que são essas integrativas, né? As técnicas integrativas, práticas integrativas. E dentro disso, é um rol, eu me atrevo a dizer, infinito de coisas, né? Porque cada hora aparece uma coisa. Então, vai desde uso de acupuntura, que também, né, é uma especialidade médica, existem outras categorias profissionais também que podem fazer essa formação, mesmo a parte de massagem, né? Seja com óleos, enfim. Existem também outras abordagens, como, por exemplo, atividade física, né, uma nutrição, uma alimentação adequada, as práticas e técnicas de gestão de estresse, e aí a gente pode entrar muito na meditação, no mindfulness, na yoga, no tai chi, né, em práticas corporais, fazer uso também de medicina chinesa, de medicina ayurvédica, né, então a chinesa vai muito além da acupuntura, existem até os usos dos fitoterápicos, dos suplementos, das práticas corporais, da moxa, né, da laser acupuntura, enfim, e até da questão de diagnóstico, né, de utilizar ali a língua, o pulso, etc. A medicina ayurvédica, né, também que tem todo um arsenal muito voltado também para a parte de alimentação, né, e outras medicinas tradicionais, dentre elas até a medicina popular brasileira. Na nossa pós-graduação, a gente também aborda as tradições aí e o conhecimento dos índios, né, em relação a isso, e até das gerações aí mais antigas, em relação à prescrição até de chás, de ervas, né, enfim. Então, Judite, existem inúmeras possibilidades. O SUS, sim, tem desde 2006 a política nacional, né, das práticas integrativas aí complementares, as PNPICs que a gente diz, e em várias unidades isso é oferecido. Por que é que eu não considero medicina integrativa a simples oferta dessas práticas? Porque ela é complementar muitas vezes, né? Então, o paciente passa com o médico, sei lá, ele está tratando de dor, e além do analgésico, de tudo aquilo que o médico está prescrevendo, da fisioterapia, do TENS, né? Enfim, ele também prescreve acupuntura.
para ele, né? Não necessariamente isso vai estar integrado, porque se o acupunturista não conversar com esse médico, não conversar, sei lá, com o farmacêutico, né, não conversar com o fisioterapeuta, isso não vai estar integrado. Eu simplesmente dei uma receita para ele. Além disso, você faz isso. Isso não é integrativa, né? Você teria mesmo que conversar e que entender, e realmente entender qual é o papel de cada uma dessas abordagens, quando é que eu consigo, de repente, diminuir o meu medicamento, né, e ir para uma abordagem aí menos invasiva, vamos dizer assim, né, menos alopática, mas eu preciso ter esse espaço da interdisciplinaridade, né? Então, especificamente, não existe um procedimento para se tratar uma determinada doença na medicina integrativa. Por quê? Porque a medicina convencional, com todo o seu arsenal de diagnóstico, né, de tratamento, de medicamentos, ela está incluída nisso. Então, ela é integrativa quando eu tenho um profissional, né, que tem essa visão e que tem essa condição de olhar para os dois lados junto, tá? Esse é o maior desafio para mim, porque às vezes eu tenho os terapeutas integrativos que são especializados naquela técnica, mas que não entendem nada, vamos dizer assim, né, da parte de diagnóstico, de tratamento. Daí a nossa preocupação no Einstein de formarmos médicos com essa visão, porque o médico é o profissional que teria a maior condição ali na equipe interdisciplinar de fazer esse entrelaçar aí de conhecimentos, né, junto com a própria pessoa. E finalizando, a última coisa que você trouxe, que é extremamente importante, que para mim é um dos pilares da medicina integrativa, é o desejo do paciente. Diferentemente da medicina convencional, onde na oncologia, desculpa se você não quer quimioterapia endovenosa, é endovenosa para tratar o seu câncer, você não vai poder escolher, né? Desculpa se é oral, né, o anticorpo monoclonal que eu tenho para te dar e você não consegue tolerar e não engolir, você vai ter que tomar o temodal oral, né? Então, nas práticas integrativas, na escolha da prática integrativa, nenhuma delas se dispõe a curar doenças, né? Ela tem que ser integrada ao tratamento. Então, o desejo do paciente importa muito, ele é determinante. Se eu pego uma pessoa no SUS, para a qual não faz o menor sentido, né? O meu ex-chefe sempre trazia essa história do caboclo. Você pega um caboclo ali no interior, no sertão ali, sei lá, né, do norte, nordeste, não faz sentido para ele a acupuntura. O que é isso? Você vai me agulhar? Né, assim, então, não é acupuntura para ele, entende? A gente precisa respeitar, se por algum motivo, por uma questão religiosa, né, a gente já teve isso até dentro do Einstein, um paciente, né, evangélico, não quer terapia de energia, de imposição de mãos, não é para ele isso. Não existe, né, usando uma expressão bem, goela abaixo em relação a práticas integrativas, porque existem tantas que servem para tantas coisas e de maneiras diferentes. E para terminar, o fator mais importante para mim nessa abordagem é como vocês. Qual é o efeito placebo da pessoa que vocês são quando atendem alguém? É a abordagem que vocês escolheram, que é efetiva, né, Reichiana, Jungiana, psicanalítica e etc. Ou é a Sirlene, é a Judite, é a Daniela, é a Maria, é a Samila? Como é que eu diferencio isso na avaliação? Na medicina integrativa a gente tem esse mesmo problema. É o maravilhoso efeito placebo, que o nosso organismo é tão suscetível e graças a Deus. Não é? Então, como é que eu sei se a homeopatia é aquela bolinha, aquela gotinha que não tem nada de nada, segundo os descrentes, né, que funciona, ou é aquele profissional que faz uma consulta de 2 horas comigo e que me esmiuça e que aciona mecanismos no meu corpo que nem eu sabia que eu era capaz, né, de acionar, que me levam à melhora. E isso, para mim, Judite, toda vez, né, por ser do Einstein, a gente recebe muitas críticas, né? Ah, mas no Einstein vocês podem porque vocês têm tudo, vocês têm dinheiro. Gente, a medicina integrativa surgiu na crise do convênio da Medicare nos Estados Unidos. Eles foram atrás de alternativas para um sistema que estava falido e começaram a ver que as pessoas já faziam uso de muitas coisas que diziam que funcionava, mas que ninguém tinha ainda estudado. Foi assim que ela surgiu. Então, para a medicina integrativa, o que você tem que ter de custo
é pagar um bom terapeuta, né? Porque, assim, trabalhar com voluntários é um início, mas não é uma solução. E eu digo, só para terminar, que eu tenho mais medo do que sai pela boca do terapeuta do que efetivamente ele vai fazer, porque ele pode fazer muito mal com besteiras que ele vai falar para a pessoa, né? Doutora Denise, assim, a gente ficaria horas, né, conversando com você, por isso que a gente vai ter que marcar outros momentos. Eu vou passar agora para a Samila e depois para a Daniele, né, para que a gente possa ir fechando, porque todo mundo tem os atendimentos após o meio-dia, né, tem horário de almoço e tudo. Isso mesmo. E a gente vai ter que finalizar, porque você também tem os seus compromissos. Mas a gente ficaria, com certeza, muitas horas, né, conversando. Doutora Denise, eu acho que complementando um pouco disso tudo que vem sendo falado, o que nós poderíamos dizer para as pessoas que estão aqui e vão nos assistir, se eu quero, enquanto eu paciente, procurar a medicina integrativa, tem um paciente, um perfil de paciente para essa medicina, ou é para qualquer pessoa que deseje olhar para si nessa integralidade, né? Porque é fácil, por exemplo, pensar quem precisa de um cardio, né? É fácil, de um oncologista, é fácil. Quem precisa de procurar a medicina integrativa? Lindo, Samila. A pergunta que eu sempre me fiz é por que é que as pessoas buscam essa abordagem? O que a nossa medicina não oferece que faz com que as pessoas busquem isso, porque começou das pessoas essa busca, então é óbvio que tem um perfil, tá? Nas pesquisas com pacientes, com populações aí de pacientes com câncer, chega a variar de 17% a 90% os pacientes em tratamento que fazem uso de alguma coisa que se chama, né, de integrativa, ou de medicina complementar ou alternativa, tá? Então, uma das coisas, eu acho que até falei naquele outro encontro, né, que eu acho que as pessoas buscam é esperança. Porque quantas vezes a nossa medicina é muito cruel, né? Os números são muito desfavoráveis e te colocam naquele lugar submisso, de paciente mesmo. Tenha paciência e fica aí esperando que a nossa medicina vai te curar, né? Então, autonomia, autocuidado é fundamental na medicina integrativa. É para todo mundo, sim. Porque, em primeiro lugar, eu preciso olhar o que eu estou fazendo com esse corpo aqui, que é a única certeza que eu tenho, né, nessa vida, além de que a gente vai morrer, é de que eu estarei habitando este corpo até o último momento. Então, o que eu estou fazendo dele no dia a dia, né? Então, para mim, é lógico que tem um perfil de pessoas mais abertas, né? O pessoal não põe com preconceito, né? Sei lá, as pessoas mais hippies, que gostam de coisas mais alternativas, mas, na verdade, o que eu vejo no dia a dia é que não importa o teu perfil, quando a coisa te aperta e você tá com uma doença onde estatisticamente não é favorável, você se abre para qualquer coisa porque você quer viver. E aí é que tá o perigo, né? E aí entram muitos o charlatanismo mesmo. Então, eu acho que é sim para todo mundo, é para quem deseja buscar um autocuidado, para quem quer ter autonomia de escolha e para quem quer ser participante ativo daquilo que você está fazendo para você mesmo, seja num câncer, seja numa doença crônica, seja mesmo na saúde. A medicina integrativa não é só para doença, muito pelo contrário, ela começa na prevenção, na promoção da saúde, então é para todo mundo. Eu estou ouvindo aqui, estou assim, encantada, né, porque é muito esse olhar, a medicina integrativa é muito... Para mim, né, enquanto psicólogo, enquanto pessoa, assim, é muito tranquilo esse olhar, né? Então, assim, essa formação, né? Olhar a pessoa como pessoa, né? Como quem tem uma história, como quem tem uma família, como quem tem os medos, como quem gosta ou não de agulha, como quem aceita ou não uma energia, né? Uma questão mais energética. Então, esse olhar para a pessoa enquanto ser humano mesmo, né? Então faz muito sentido. E eu estou aqui pensando que, assim, que deveria fazer parte isso, da formação, eu acho que de todos os profissionais da área da saúde, principalmente, né?
será, né, doutora Denise, que em algum momento, daqui a um tempo, a gente vai ter todo isso, porque como a Samela falou, a gente é meio dividido aí, né? Eu tenho um problema, tenho uma dor no pé, eu vou lá no ortopedista, especialista no pé, né? Eu tô com uma dor no pescoço, eu vou no especialista, e a gente vai picando, né, o ser humano, né? E isso vai, assim, vai dificultando esse todo, né? E eu acho que é isso, que eu acho que a medicina integrativa, o quanto a gente conseguir levar o paciente para entender isso, né, esse todo, a importância, enquanto profissional, mostrar a importância desse cuidado geral, né, desse cuidado como um todo mesmo, acho que é maravilhoso, né? Então, assim, existe até na faculdade, na formação, você falou que lá no Einstein tem vocês estão trabalhando para ter essa formação, né? O quanto isso já é efetivo nas outras faculdades também, como é que é isso na prática mesmo, né? Tá, eu começo falando do modelo aí americano, né? Então, nos Estados Unidos já tem 70 centros acadêmicos que participam do consórcio de saúde e medicina integrativa, né, lá, e essas faculdades têm no seu currículo a medicina, essa abordagem da medicina integrativa, né, como algo já bem reconhecido. Aqui, como eu disse, é complicado porque não é reconhecido como uma especialidade, né, então a gente fica num lugar complicado. O que eu sei que existem, o Einstein, então, foi o pioneiro, não sei se foi o pioneiro, mas a gente tem uma pós-graduação desde 2013, né, em bases de medicina integrativa, e eu tenho vários profissionais, ex-alunos nossos, que colocaram disciplinas optativas na faculdade, né, então que tem levado essa abordagem, mas não existe um movimento, porque a gente também, na verdade, né, eu acho que tem outras pessoas aí se organizando para colocarem isso, sei lá, né, levarem isso para os conselhos, entende? Não é um papel que a gente quis fazer no Einstein, né? A gente realmente acredita que a gente precise sensibilizar primeiro esses profissionais da importância disso, porque a verdade é que num conceito tão amplo como a medicina integrativa, essa abordagem aparece em muitas outras, né? A própria psicologia, a pediatria, a geriatria, a obstetrícia, o cuidado paliativo, a fisiatria, né? Todas essas especialidades que olham para a pessoa, elas já estão fazendo essa abordagem da integrativa, mas é preciso, às vezes, alguma bandeira para chamar atenção em relação a isso. Então, por exemplo, essa coisa da slow medicine, né? Que a medicina aí, mais tempo, menos exame, né? Mais conversa, menos exame. A própria medicina do estilo de vida, acho que são todas abordagens que tentam trazer esse apelo para que a gente volte a uma boa prática médica, né? Não esquecermos que na China antiga, né, ali há, sei lá, milhares, né, de anos aí, o médico era remunerado pelo tanto de pacientes saudáveis que ele tinha, né, e não pelo número de pacientes doentes ou procedimentos. E a gente já está vendo essa transição também na medicina, que é a medicina baseada em valor. Então, eu acho que já existe um movimento que a medicina integrativa faz parte, e nessa pandemia, gente, eu acho que o que eu tenho visto, né, a gente está se aproximando muito do lado humano, porque a parte técnica não dá conta, na verdade, por mais que eu tenha tecnologia, que eu tenha tudo, o que as pessoas estão ali internadas com Covid sozinhas, elas estão sentindo falta do humano, do acolhimento, e os profissionais da saúde estão sendo convocados para isso. Então, eu acho que essa pandemia vai ajudar muito. A nossa pós-graduação está lotada, eu tenho 2 turmas mensais com 100 alunos no total. Isso nunca aconteceu. Então, eu tenho muita fé de que o mundo está pedindo esse olhar, né, que eu acho que a psicologia já tem, é claro, né, mas eu tenho muita esperança, assim, de que a gente está caminhando para algo melhor em relação a seres humanos, né, há muito custo, de muito sofrimento, mas eu acredito demais, né, eu tenho muita fé nisso. É muito bonito você colocar isso, porque, assim, a cada dia a gente vê realmente a necessidade
do profissional, tanto da psicologia quanto dos profissionais de saúde, né? Olhar o seu paciente como se fosse ele, né? Olhar no olho, como diz o termo, né? Olhar como se fosse ele. E esse é o lado humilde da profissão e rico da humanização da saúde. Muito lindo que você colocou, muito bom. Sim, Obrigada, gente. Então, mais uma vez, né, eu quero agradecer a sua presença, doutora Denise, e a sua disponibilidade de estar aqui neste momento com o nosso grupo. E queria trazer um pensamento do Oliver Sacks, que eu acho que tem tudo a ver, né, com esse momento da nossa conversa, onde ele fala que não haverá ninguém como nós quando partirmos, porque ninguém é igual a ninguém, e que todos nós deixaremos uma lacuna, né? Porque isso é biológico e é neural, ninguém pode nos substituir enquanto pessoa. Eu penso que a medicina integrativa, ela vem de encontro com esse pensamento, e assim, com tudo que você nos trouxe. E acho que um ponto assim, que ficou muito nítido, né, é a questão da equipe multidisciplinar, o quanto isso é importante nesse trabalho da medicina integrativa, não somente na medicina integrativa, mas eu penso que em todas as áreas, né, essa conversa, esse diálogo que precisa existir entre os profissionais. E essa conversa, esse diálogo, ela vai começar a partir do momento que a gente respeite, né, cada ser humano que faz parte do nosso convívio. Eu acho que essa é a base, né, da medicina integrativa, é esse olhar que você tem com a pessoa e não com a enfermidade, né? Muito obrigada, então, pela sua presença, mais uma vez. Se você quiser estar acrescentando alguma coisa para que a gente possa finalizar, fique à vontade. Sim, Silene, eu vou te mandar depois pelo chat 2 livros que eu queria indicar para vocês. Talvez vocês já conheçam, né, óbvio, mas é o Histórias que Curam, da Rachel Naomi Remen. Todas conhecem? Dani conhece? Não? Tá, então manda aí para Dani, né, que foi muito do que me inspirou. E o outro é da Elizabeth Kubler-Ross, que é sobre crianças, que é O Túnel e a Luz. É um livro que não é muito conhecido, Judite conhece, né? Mas Dani também, para você, assim, foi um presente, né? Tem outros livros mais conhecidos dela, acho que esse foi um dos últimos aí publicados, e que traz esse universo aí do paliativo mesmo, das crianças, né? E a última coisa que eu queria terminar aí para todo mundo, é isso que a Silene trouxe. Viva agora e além da morte. Eu não conheço esse. Mas é que, gente, assim, eu falo e repito isso para mim mesma, porque eu estou muito aquém do que eu gostaria ainda, em relação ao nosso autocuidado, né, do quanto a gente precisa começar cuidando da gente. A gente adora cuidar dos outros, mas já que somos únicos, né, Silene, já que vai ficar uma lacuna, que essa lacuna, que a gente tenha muito orgulho dessa lacuna que a gente vai deixar, né, e que isso seja lá para frente, quando a gente estiver bem velhinho, como na crença ainda da minha pequena, que as pessoas só morrem porque elas estão muito velhinhas. Então, tudo que a gente puder fazer para cuidar da gente, para que a gente possa continuar fazendo o que a gente gosta e cuidando tanto dos outros e se doando tanto para os outros, é o meu único pedido, né? E para que a gente se cuide em conjunto, porque em grupo, na parceria, é muito mais gostoso e a chance da gente ter continuidade é muito maior. Tá? Muito obrigada. Silene, vamos combinar o próximo. Tá fechado. Vamos sim, muito obrigada. Nós que agradecemos assim imensamente, de coração. E obrigada também, meninas, pela participação aqui, que todas disponibilizaram, né, esse horário do seu trabalho para estar aqui presente. Um beijo a todas e até o próximo encontro. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até mais.